Tá bom, tá me ouvindo? Oi, já tem gente aqui, tudo bem? Eu tô fazendo uma live espontânea sobre um tema que eu acho muito importante. Quem de vocês aí quer ter filhos corajosos? Todo mundo quer ter filho corajoso, eu acho, né? E como que a gente vai fazer isso? Você tem que ser corajoso. Para o seu filho ser corajoso, você tem que ser corajoso. Mas primeiro vamos falar aqui um pouco sobre a palavra coragem, que eu acho muito legal o significado dessa palavra coragem. Ela vem do latim, né, do início cor, que é coração. E é coração forte, coragem. Então aqui eu pesquisei, no pensamento romano, a coragem estava relacionada com o coração, porque exige um coração forte, ânimo e força de vontade para superar o medo e enfrentar os problemas. A pessoa com coragem é vivaz, é como se o coração fosse mais forte, tornando a pessoa mentalmente mais forte. Então é muito lindo isso, coragem, coração forte. E o que que eu leio aqui nas entrelinhas dessa palavra coragem? Tem a ver com a inteligência emocional, né, então quanto mais inteligência emocional, menos medo, mais coragem a gente tem. Eu quero falar um pouco aqui sobre a minha experiência com relação a medo, porque assim que meu filho nasceu, gosto muito de falar sobre a minha, né, como eu trabalho com os temas, como é que eu faço, vou mostrar para vocês aqui hoje o meu método de como, diminuir o medo ou eliminar o medo, para que as crianças possam viver essa aventura que é a vida, para que eles possam se desenvolver sem medo, né. Porque a gente vai projetando os nossos medos neles. Então, quando meu filho nasceu junto com ele muito medo. E na época eu não percebia que medo que era esse, né. Era um medo que eu não conhecia até então. Eu tinha medo de absolutamente tudo, eu tinha medo se meu filho, ele tivesse comendo muito, ao meu ver, né, no meu julgamento era muito, ou era pouco, eu tinha medo também, ou ele dormia muito, também tinha medo, ou ele tinha sempre pensava: "Algo pode estar errado, algo pode estar acontecendo". E era um medo, que depois, né, que passou tudo isso, na verdade foi depois de 9 meses mais ou menos que eu tive uma foi mais ou menos do dia para noite mesmo, eu tive uma situação que eu percebi, do dia para noite, eu levantei no dia seguinte e pensei: "Eu não posso mais viver assim, que isso não vai me fazer bem e não vai fazer bem para o meu filho, ficar com tanto medo e tá passando para ele esse medo". Então o que que eu fiz? Quero falar sobre isso aqui com vocês hoje, com as etapas, né, o meu método de como eu fiz para que eu, não sentisse medo mais e não passasse esse medo para ele. Então, o primeira coisa que eu fiz foi, tomar consciência de que eu estava realmente com medo e que medo que era esse, que no fim das contas, né, a raiz do medo, de todos esses medos que eu tinha, era o medo da perda. Me diz aí vocês que estão assistindo, se isso faz sentido para vocês, se vocês também já tiveram esse medo, né, se sou só eu assim, ou mas eu não conhecia esse medo antes, né, esse medo de perder, que é o da morte, na verdade, foi o que eu descobri depois, assim, né, muito forte isso. Que é uma coisa que a única coisa certa nessa vida é que a gente vai, né, partir. Então não tem, não dá pra viver assim, simplesmente eu percebi que não dá pra eu viver assim, eu tenho que curtir esse momento agora, e esse momento agora está tudo bem. Então eu tomei pra consciência, eu levei pra consciência, né, eu fiquei consciente de que eu tinha medo, que medo é esse, e que eu tinha que mudar. E aí eu comecei a me observar. Toda vez que vinha um medo, que eu tinha medo também que ele, por exemplo, quando ele subia no sofá, quando ele estava aprendendo a andar, e assim, a gente precisa ir trabalhando esses medos, porque eles não vão embora assim, né, eles vão ficando, a criança vai crescendo e eles estão ali, né. Então toda vez que eu sentia: "Ok, eu tô ficando com medo", eu parava
para perceber esse medo, agradecia ele e dizia para mim mesma: "Eu não estou sozinha, eu confio", ter confiança, né. Então esse foi o segundo passo, primeiro tomar para levar para consciência: "Ok, eu tenho medo, que medo é esse? Eu vou ter que trabalhar isso em mim", sentir ele e ter confiança. E confiar em algo maior, foi isso que me ajudou muito. Então assim, eu não estou sozinha, o meu filho não está sozinho, existem forças aí, existe o anjo da guarda, né, protegendo, e eu estou aqui também, né. Então, o próximo passo que eu tomei tô lendo aqui porque são 5 passos, é ficar perto. Quando eu senti assim: "Ok, tô com medo, acho essa situação perigosa, julgo essa situação perigosa, então eu vou ficar perto", mas só ficar perto. Com a confiança, que não adianta eu ficar perto desesperada, né, então eu vou trabalhando em mim essa coisa da confiança. Então eu fico perto, tenho confiança, e eu tô ali perto, não, né, eu vou proteger, nada vai acontecer, mas eu vou deixar o meu filho viver a vida dele, experienciar, experimentar. Porque o problema é que, pelo nosso medo, a gente acaba não deixando eles fazerem as coisas, não deixando eles experimentarem a vida, né. E a vida é isso, gente, a vida é experimentar, a vida é aventura, né. E depois disso, outra coisa que eu é ficar calada, né. Então, assim, eu ia lá, ficava perto dele, para me sentir mais segura, mas não ficava: "Cuidado menino, tu vai cair, não, não vai ali, pelo amor de Deus", né, essa coisa que a gente fica toda hora, né: "Cuidado, não sobe ali, tu vai cair, tu vai se machucar". E a gente já tem todas essas cenas na nossa cabeça, essas cenas, dramáticas, né, a gente vê uma criança fazendo uma coisa e a gente já tá vendo aquela cena dramática na nossa cabeça da criança caindo e se quebrando toda, né. E é tudo coisa da nossa imaginação, do nosso medo. Na verdade, agora a criança só tá experienciando algo, tá subindo numa árvore, tá vivendo a vida, né. Então, esse foi a etapa número 4 de ficar calada, e depois vem a número 5, a etapa número 5, que é investir em treinamento. Sabe aquela coisa, assim, que a pessoa tem medo de falar em público, né, tipo assim, eu também não gosto, né, não é uma situação confortável estar fazendo uma live, tá, né, aqui, mas o que que eu vou fazer para tirar esse medo? Eu vou ter que fazer exatamente aquilo que me dá medo, senão eu não evoluo, né. Então eu invisto também com a criança em treinamento. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, eu tinha medo da escada. Olhava aquela escada quando meu filho era bebezinho e pensava: "Ih, essa escada, ai meu Deus", eu já via toda a cena, aquela cena dramática, né. Aí eu pensava: "Ok, o que que eu vou fazer para que eu perca esse medo? Eu vou para a escada, vou ter que ir para a escada com ele". Então ele bebê ainda, engatinhava, peguei e botei ele na escada. E fiquei do lado dele. Eu estava ali do lado dele e deixei ele brincando na escada, experienciando a escada, sem ficar falando: "Não, cuidado, não, não vai ali", desesperando ele. Não, deixei ele quieta, só observando e confiando e olhando para ele. E é isso. E aí ele experienciou e foi, e aí você vai treinando, então, porque a criança vai crescendo, a gente vai dando cada vez mais autonomia para a criança. Então ele foi crescendo, aí ele foi indo segurando na mão na escada, né, enquanto ele ainda não andava com segurança, aí ele foi cada vez se sentindo mais seguro, eu ia observando, então daí ele podia já segurar sozinho na escada, eu ficava só perto, né. Aí depois, ele descia sozinho, porque a avó dele mora embaixo, né, tem 2 lances de escadas para descer, então eu ficava olhando e ele ia sozinho, mas eu olhando, e depois eu não olhei mais, eu estava, olhava na avó, "Vai, tchau", nem olhava mais, e confiava, não posso ter essas cenas dramáticas na minha cabeça, porque senão não vai dar certo, eu não vou deixar meu filho viver, eu vou estar transmitindo para ele o meu medo. Não é dele esse medo. E aí, quando a gente não deixa a criança, né, quando a gente deixa a criança com medo, olha como ela vai se desenvolver, ela vai levar isso para a vida dela. E a gente tá nesse ciclo de medo, porque não sei se você acha isso, se você concorda comigo ou não,
Mas a nossa sociedade está muito medrosa, a gente tem medo de tudo, né? Medo, os maiores medos aqui, eu estava vendo o livro do Napoleão Hill, é o medo da pobreza, da crítica, problemas de saúde, perda do amor de alguém, velhice e morte. Então, a nossa sociedade tem muito medo, né? Então, a gente precisa criar filhos mais corajosos. Mas para que isso aconteça, né, eu preciso olhar para os meus medos e não passar mais isso adiante. Eu preciso também desenvolver a coragem e a positividade e acreditar e ter confiança e treinar. Tem um livro do Osho, não sei se você já ouviu falar no Osho. Osho, ele é um guru, já morreu, da Índia, maravilhoso. Ele tem muitos livros muito bons, e eu li o livro dele das crianças, né? Nesse livro ele conta uma história que foi uma virada de chave para mim quando eu li esse livro. O pai dele chegou para ele e falou assim: Osho, eu não quero mais que você suba em árvores, porque isso é muito perigoso. Eu tenho medo que você caia e se machuque. E o Osho falou pro pai dele: eu não vou deixar de subir em árvores. Eu amo subir em árvores. Eu gosto de comer o fruto lá em cima da árvore. Eu não vou deixar de fazer isso. Você tem medo. Eu não, mas se você quiser, contrata alguém então para me ensinar a subir em árvores com segurança. E o pai dele fez isso mesmo. O pai dele contratou alguém, ele conta no livro, para ensinar ele a subir em árvores. E foi o que ele fez. Ele aprendeu muitas coisas, ele falou maravilhosas técnicas, né, de subir em árvore. E ele continuou subindo em árvores. Então, a gente precisa observar um pouco mais, não proibir, mas orientar, achar uma solução, investir em treinamento, mostrar para a criança, em qualquer idade isso, mesmo nós também temos muito medo. O que que eu vou fazer para ultrapassar esse medo, para que eu evolua? Eu vou ter que fazer aquilo que eu tenho medo, eu tenho que investir em treinamento, tenho que fazer aquilo, senão eu não vou para frente. Então, porque a vida é isso, a vida é para ser vivida, a vida é uma aventura, não tem como ficar vivendo com medo, porque a gente não vive, a gente vive imaginando dramas e, infelizmente, não vai para frente, né? E, gente, é isso. Deixa nos comentários aí se isso faz sentido para você, se você tem alguma ideia sobre isso, como que você lida com relação aos seus medos, como que você faz com o seu filho aí, se você também, quando o seu filho nasceu, teve tantos medos, né, o medo da perda e tantos outros medos, e a gente não sabe que a gente tem o medo da perda, a gente vai em pequenas situações do dia a dia, proibindo, porque a gente tem medo que a criança se quebre, caia e tal, e não deixa a criança experimentar, experienciar a vida, né. Espero que vocês tenham gostado, e eu tô aqui no YouTube, no meu canal Guardiões da Infância Gisele, e também aqui no Instagram, e a gente vai se vendo. Se você tiver alguma sugestão de algum tema, pode escrever que daí eu faço uma live também. Um abraço para vocês e tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.